Boa noite, você está no canal Papo Tático, fala um pouquinho do jogo do Corinthians e do Flamengo ontem. Aqui está tendo um gráfico aqui em cima falando um pouquinho da formação do Corinthians. Primeiro falar um pouquinho da parte defensiva do Corinthians, a forma que o Corinthians se comportou em campo. O Corinthians veio bem fechado, para mim foi um estilo diferente do Corinthians, assim que eu pelo tamanho do time do Corinthians, eu não acho que o Corinthians deveria jogar tão retrancado assim. Não achei legal a forma que o Corinthians veio enfrentar o Flamengo. Aí muitos podem pensar, pô, mas o Corinthians tá mais limitado que o Flamengo, mas se você pensar bem, o Ceará venceu o Flamengo jogando no Maracanã. O Ceará conseguiu vencer o Flamengo por 1-0 e não precisou estar se trancando, fazendo a retranca total que fez o Corinthians. É muito feio, muito feio, eu não acho bacana. Não é legal pro time da qualidade do Corinthians, pelo tamanho do Corinthians que tem, a tradição do time do Corinthians que tem, o time não dar um chute a gol e o time não ter um escanteio. É complicado, não é legal, eu não achei bonito a forma que o Corinthians se comportou ontem, mas foi uma forma que o Jair Ventura achou necessária para enfrentar a equipe do Flamengo. O Jair Ventura conhece a equipe do Flamengo, já dirigiu o Botafogo no Rio de Janeiro, então tem um vasto conhecimento em competições contra equipes cariocas do Rio de Janeiro. Mas eu achei o alto covarde do Corinthians pela qualidade e pelo tamanho do Corinthians. Se fosse um time da Série C, um time da Série D, um time que nem tem série, que enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil, dá para entender, vir tão fechado assim como veio o Corinthians. Dá para compreender. Dá para compreender. É normal, é compreensível. É compreensível. Mas para uma equipe do tamanho do Corinthians, pela história do Corinthians, não é legal a equipe vir tão fechada assim. Eu espero que no jogo agora do Itaquerão, o Corinthians possa vir bem mais aberto agora aí e propor um pouco o jogo pro Flamengo. O Corinthians tem capacidade de vencer o Flamengo sim, como teve o Ceará, como a América de Minas buscou um empate lá em Minas e conseguiu empatar com o Flamengo. O Corinthians também tem a capacidade sim de vencer o Flamengo. Não é necessário fazer um espetáculo tão ridículo que o Corinthians fez. Vou mostrar aqui um pouquinho da forma que veio o Corinthians. O Corinthians, quando não tinha a bola, o Corinthians se fechava com uma linha de 5, uma linha de 4 e só ficava aqui com o Jadson fazendo essa frente aqui, só ficava o Jadson, para quando recebesse a bola, o Corinthians tivesse um passe de qualidade. O passe de qualidade seria para os seus extremos, que era o Romero e aquele menino que era da Ponte Preta, que agora me foge o nome. Esses eram os dois extremos do Corinthians, que estavam abertos ali para receber essa bola num possível contra-ataque que o Flamengo pudesse dar para o Corinthians, né? Que o Flamengo veio descendo muito, o Flamengo sim propôs o jogo, o Flamengo quis jogar na frente, o Flamengo desceu para atacar o Corinthians várias vezes, o Flamengo descia muito para atacar o Corinthians, muitas vezes até o Hever aparecia um pouco carregando a bola ali um pouco antes da terceira parte do campo. O Paquetá ficou um pouco à frente, porque o Paquetá veio de viagem dos Estados Unidos, então não exigiu muito do Paquetá vir de trás buscando a bola. Quem vinha de trás era o Diego, muitas vezes buscar a bola aqui atrás, o Diego dos volantes, e o Paquetá sempre estava mais aqui à frente. Não voltava para buscar essa bola o Paquetá. Essa foi a formação do Corinthians sem a bola. O Corinthians fechava com a linha de 5, uma de 4. Como disse, eu achei ridículo. Fechou muito. Quando o Corinthians descia apenas com 4 jogadores. Se você buscar o VT do jogo, vai dar para perceber que o Corinthians descia apenas por quatro jogadores. Um deles era o volante, o Douglas, ex-Fluminense, também joga de meia de ligação. Ele fazia uma descida ali para uma possível infiltração. Aí o Corinthians se comportava de uma forma quando buscava a bola, o Corinthians quando recebia a bola, quando estava com a bola a equipe do Corinthians, a bola era perdida aqui pela equipe do Flamengo, que a zaga do Corinthians se fechou com duas linhas, uma de 5, uma de 4, não deixava o Flamengo fruir suas jogadas. O Corinthians já ligava essa bola direto pro Jadson e já puxava. Essa era a intenção do Corinthians, buscar esses espaços nos extremos do Flamengo aqui, que os laterais deixavam nas costas. Né? Tanto o Rodinei como o René deixavam esse espaço nas costas quando descia para apoiar o ataque do Flamengo, e eles deixavam esses dois espaços. A intenção do Jair, para mim, foi essa: uma bola perdida, um contra-ataque mais profundo ali para a equipe do Corinthians, que seria mais ou menos assim. Eu fiz aqui no gráfico o que seria mais ou menos e o que foi que o Jair quis fazer, né?
O Jadson sempre, você pode observar, o Jadson sempre ficava aqui buscando esse espaço que a equipe do Flamengo deixava entre a zaga e o goleiro. Sempre deixava esse espaço para receber uma bola aqui. Se o Corinthians tivesse mais um pouco de velocidade, o Jadson fosse um meia mais veloz, e com o passo que ele tem um bom passe de bola, mas com mais velocidade, podia fruir alguma coisa. Quando o Corinthians pegava a bola, o Corinthians se adaptava diferente. O Corinthians pegava a bola, o Corinthians descia assim, com os dois extremos e com o seu volante, que é o número 7 aqui, tá? Eu coloquei como fosse esse número 7 aqui, descia com ele aqui e com o Jadson. Essa era a intenção do Jair Ventura. Essa foi a intenção do Jair Ventura. Fazer um contra-ataque mortal assim, o Corinthians sempre mantia os seus volantes aqui, Gabriel e o Ralf, e os seus laterais não se antecipava muito, os laterais do Corinthians se antecipavam muito pouco. Você poderia observar que não teve muito apoio dos laterais do Corinthians aqui, nos extremos aqui, não teve muito apoio dos dois laterais do Corinthians, até por essa questão realmente de manter essa linha aqui atrás, os dois zagueiros centrados aqui não descendo muito, para que uma bola perdida aqui na frente, como podia acontecia, da bola do Flamengo, do Corinthians perder a bola aqui na área do Flamengo, o Flamengo vinha descendo e quando buscava o Diego para buscar o Paquetá, ou alguém quando buscava o Cuejá para buscar o Diego, Paquetá, o Corinthians já tinha sua formação já mais completa aqui, com os zagueiros voltando, seus laterais já voltando aqui para apoiar, e ficava difícil para fluir uma jogada do Flamengo, porque o Corinthians já fechava aqui com 6 jogadores aqui já para não fluir a jogada do Flamengo de transição para o ataque do Corinthians. Quando o Flamengo roubava a bola, muitas vezes o Flamengo já descia aqui com os seus laterais, o zagueiro se antecipava, né? O Cuejá vinha para cá, o Diego era o cara da segunda bola aqui para poder distribuir, que o Paquetá já estava mais ou menos aqui já. O Paquetá sempre estava mais adiantado, até pelo viagem que eu tinha dito antes, que eu tinha dito no passado. Então o Corinthians, tendo 2 jogadores velozes, o Corinthians tinha a ousadia de descer, quando perdia a bola já voltava com velocidade, com o Romero e com aquele outro ponta lá que eu esqueço o nome ainda também. E o volante já voltava também antecipando aqui. Então o Corinthians tinha uma questão de descida e subida rápida com esses 2 jogadores velozes para compor a linha de 4 e outra linha de 4. E esse aqui já vinha compondo a linha de 5, que era o volante junto com o Jadson. Essa foi a forma que o Corinthians jogou e a forma que o Corinthians tentou buscar um contra-ataque, buscando as falhas do Flamengo ali atrás, na descida do Flamengo. O Flamengo desceu muito, deixava esses espaços aqui nos extremos da área do Flamengo. Essa foi a posição do Corinthians. Se jogou fechado, jogou retrancado, buscando um contra-ataque mais ou menos dessa forma mesmo. Seria um contra-ataque mortal se desse certo. Se desse certo, uma equipe como São Paulo, que tem um contra-ataque fatal, um contra-ataque muito bom do São Paulo, é um contra-ataque bem ajustado, poderia sim dar certo com um time como São Paulo, mas com um time como o Corinthians, que faltou um pouco de velocidade ali com o Jadson, com o Douglas, o Corinthians perdeu muito, só tinha 2 velocidades ali e não tinha o que é mais necessário, o Corinthians não tinha, que era um homem de presença diária aqui. Se o Corinthians tivesse um homem de presença diária, poderia fluir melhor esse aspecto de contra-ataque do Corinthians. Porque ele sempre teria um homem de área aqui incomodando a defesa do Flamengo. Sempre estaria um homem de área aqui incomodando a defesa do Flamengo, que não seria o Jadson, seria um homem de área. O Jadson então estaria aqui. Vamos mudar aqui. O Jadson estaria aqui, o homem de área aqui e o Jadson aqui. Para receber essa bola aqui e sair com qualidade. Esse homem de área estaria aqui trazendo incômodo para a defesa do Flamengo, porque jamais um zagueiro vai deixar um homem de área livre. Mas como era o Jadson, eles até avançavam um pouco e seguravam, porque não tinha a questão de gol. Mas tendo um homem de área seria muito melhor para o Corinthians, até para a descida dos pontas, ou para a descida dos pontos aqui do Corinthians, tendo esse homem de área aqui, o Corinthians teria mais possibilidade de um cruzamento, encaixar um gol, tendo esse homem de área, a presença de área que o Corinthians não teve. Então isso foi um erro para mim, que deveria o Corinthians ter esse jogador de presença de área. Tinha um Roger no banco,
O outro lá, não sei o que aconteceu, o menino que veio da Espanha, não sei se ainda tá no plantel do Corinthians ou tá lesionado. Não sei, acho que é o Jonathan, né? Mas poderia sim o Corinthians ter um homem de área, o Corinthians não teve esse homem de área. Isso aí eu acho que afetou sim um pouco o Corinthians, né? Aí você vê dois lados de extremos, né? Um extremo de um time que não chutou a gol e não teve escanteio, e um extremo de um time que tem no plantel uma excelente frente, jogadores caros, como o Vitinho, que veio por 40 milhões. Tem o Paquetá, que fala, mas ele veio de viagem, mas o Dedé jogou muito bem contra o Palmeiras, também veio de viagem. Tem o Diego, Everton, tem o Uribe, que no México falaram que ele jogou muito bem. O Flamengo comprou ele também. Tendo no banco o outros atletas também de qualidade, como o, o, o centroavante lá que era do Fluminense, agora está no Flamengo, tendo jogadores de qualidade, como o Ceifador, que estava no banco. O Flamengo tem ataque. É incrível um time que se fecha como o Corinthians e não dá um chute a gol e não tem um escanteio no jogo, decisivo no jogo de quarta de semifinal de Copa do Brasil. E é incrível também um time que tem um plantel tão grande, tão forte assim, em questão de qualidade técnica, não conseguir fazer um gol no time que está jogando totalmente retrancado. Aí a pessoa pode pensar, pô, mas como eles iam fazer um gol no time totalmente retrancado? Na Copa do Mundo teve muita coisa ali que aconteceu na Copa, time retrancou e time de seleções grandes não conseguiu chegar a gol. É mudar, ter coragem de mudar forma de jogo, coragem de pensar, pô, eu posso trabalhar com esse cara aqui, eu posso ser usado, eu posso mudar isso aqui, posso pegar esse menino que não é centroavante, usar ele de centroavante, eu posso fazer isso? Qual é a atitude de um treinador quando o time joga com a linha de 5 ou de 4? O que o treinador tem que fazer? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que jogar pelas pontas? Não. Ele tem que jogar com bola alçada? Pode dar certo até a bola alçada, mas depende do centroavante que você tiver na área. Mas você vai perder em movimentação. O que o treinador tem que fazer nesse momento? O treinador podia fazer o seguinte, vamos lá. O que o Barbieri poderia ter feito? Vamos lá. Vou mostrar aqui, vou apagar algumas coisas aqui para deixar o campo mais livre aqui para que a gente possa ver qual seria a questão do Barbieri, tá? O Barbieri poderia fazer. Eu tô falando aqui, mas lógico, na hora do jogo, o cara tá com um esquema ali, pode ele pensar, pô, não vou fazer isso não, que vai dar problema para mim. Tá bom, esse é a equipe do Flamengo, né? Tá ok. A equipe do Flamengo joga num 4-1-4-1 com o Barbieri, né? Joga no 4-1-4-1 com o Barbieri, a equipe do Flamengo. Deixa eu puxar aqui, colocar aqui certinho, tá? Ele joga no 4-1-4-1, ok. Tá bom. Tendo aqui, vamos lá. Tendo aqui Vitinho, Everton Ribeiro, Paquetá, Diego e Uribe. Ok, era o time lá da frente, né? Do Flamengo. O que poderia fazer? Quando o Flamengo descia para pegar essa retranca do Corinthians, tinha o Uribe aqui, vinha o Vitinho, Everton, né? Opa, vinha o Everton, tá ok. Vinha o Paquetá aqui. O Paquetá não estava buscando a bola lá atrás, estava buscando era o Diego, né? Vou mostrar só quatro, não vou buscar os laterais agora, tá? Só para mostrar para vocês o que poderia acontecer na movimentação aqui na frente. Os laterais é comum, os laterais ia descer normal para apoiar, normal até aí, ok, até aí normal. O Diego sempre aparecia aqui, o Diego estava buscando a bola de trás ali do Cuejá. O Diego estava fazendo essa movimentação de buscar essa bola com o Cuejá aqui atrás, né? E o Diego vinha com essa bola para fazer a distribuição. E quando o Diego já distribuía, vamos dizer, para o Paquetá, para o Rodinei, ou para o René, ou para o Rodinei, o Diego já se filtrava aqui. Ok. Poderia fazer o seguinte, poderia ter acontecido era o seguinte. Ele tinha aqui no miolo da defesa do Corinthians o Uribe. Uribe. Mas se você vê o Uribe é um centroavante, ok, é um centroavante. Mas não é um jogador de movimentação. O que eu digo jogador de movimentação? Não é um jogador que consegue desdentar a zaga do time adversário. Quando o time adversário vem recuado aqui, tu tem um jogador aqui que vai se filtrar entre os dois zagueiros, ok. Esse vai chamar a atenção aqui. Tudo bem. O Everton chama atenção aqui, ok. Esses aqui já estão com atenção na descida dos laterais que o Romero vai acompanhar. Justamente, esse aqui já está com atenção no Diego, ok.
Esse aqui já dá atenção no Uribe. Tudo bem, mas o Uribe não é um cara de movimentação, como tinha dito agora. O que acontece? Se o Barbieri, em vez de ter o Uribe centralizado, ele fosse ousado, tirasse o Uribe do centro, buscasse o Vitinho pro centro, o Uribe abrisse na ponta. Muitas vezes, talvez não entrasse com o Uribe, dependendo da forma que ele viu o jogo, da leitura do jogo, ele podia tirar o Uribe, colocar o Mário Moreno. Mário Moreno. Não sei se ele estava lesionado ou não. Se não tivesse, poderia colocar outro atleta que pode fazer a ponta ali numa leitura de jogo como estava o Corinthians fechado. O treinador ele tem que ousar e tem que usar outros artifícios para que ele possa mudar a leitura do jogo adversário e poder arrumar ali alguma estratégia dele poder sair na cara do gol, dele poder fazer um gol. Tendo um jogador aqui como Vitinho, que é um jogador de movimentação, agora sim é diferente do Uribe, é um jogador de movimentação. Você tendo um jogador desse aqui na frente, você vai ter movimentação na frente dos dois zagueiros. Você fazendo isso, um jogador que tem movimentação, ele vai puxar a marcação. Seja puxar a marcação para a ponta, para a lateral, seja puxar a marcação para a lateral. Muitas vezes pode acontecer dele vir estar aqui central, tá ok. Aqui você tem o seu meia, aqui o outro ponta, o outro extremo que era o. Aqui você tem o outro extremo que era o Everton, tá? Que abre aqui. Ok. Ele estando aqui com. É um jogador de movimentação, o Vitinho, ele poderia puxar. Ele poderia muito bem puxar um zagueiro. Dentro do Diego aqui, quando tem um jogador de movimentação central ali no meio daquela linha de 4, ou seja, a linha de 5, você vai conseguir fazer isso, desdentar. Quando eu falo desdentar, é isso, você vai conseguir puxar um zagueiro. Vai conseguir puxar um zagueiro abrindo espaço para uma infiltração. Provavelmente mais seria uma infiltração de um Paquetá. Seria uma infiltração do Paquetá ou infiltração mesmo do Diego, mais provável que seria do Paquetá, que o Diego estava vindo de trás, provável que seria uma infiltração do Paquetá, para que ele pudesse receber essa bola aqui, ó. Ou essa bola mesmo vindo do Vitinho, ou essa bola mesmo vindo do Diego. Mas tendo um jogador que se movimenta, ele vai conseguir abrir a zaga do adversário. Agora já não tem mais uma linha de 4 atrás. Deixou de ter uma linha de 4 atrás e deixou um espaço para infiltração de um meia, como o Paquetá estava jogando, ou do outro meia, que podia ser o Diego, ou infiltração por trás aqui, seja do Everton. Então há possibilidades, tem possibilidades quando você está jogando com o time fechado. Isso o Barbieri deve saber também, não acredito que ele não sabe de coisas assim, ele sabe de coisa que é o mínimo, é algo simples de um treinador fazer quando você está com o time retrancado como estava o Corinthians. É você criar movimentação na frente da zaga adversária, na frente das linhas, para que essas linhas sejam quebradas. Para que essa linha seja quebrada, você precisa criar movimentação, porque o Corinthians estava fazendo alguns cortes de passe. O Corinthians estava criando alguns cortes de passe para a equipe do Flamengo. O Corinthians criava alguns cortes de passe. Muitas vezes o Corinthians matava um passe que vinha para o Uribe, muitas vezes matava um passe que vinha pro Paquetá, matava um passe que vinha aqui pro Everton. Nisso você vai quebrar essa barreira de passe que o Corinthians estava fazendo contra a equipe do Flamengo. Você tendo um jogador de movimentação já ajuda muito. Ele podia fazer também o seguinte: se ele não quisesse tirar o Uribe, quisesse permanecer o Uribe em campo, até para trazer ali um jogador de presença de área, até depois ele colocou o Lincoln, ele poderia ter feito o seguinte: ele poderia ter usado movimentação nas pontas também. Isso serve também, movimentação nas pontas serve também, porque tinha um jogador de agressivo, que é o Paquetá aqui, um jogador de criatividade, que é o Diego, que estava vindo de trás, tinha seus laterais aqui. Ele poderia usar movimentações. Vou mostrar aqui o seguinte. Mas falar, mas que tipo de movimentação? Não adianta você manter uma formação, uma coisa simplista, que é isso aqui. Lateral desce. Pronto, tá ótimo. Só isso. Lateral aqui também desce. Isso aqui as equipes adversárias já manjou, já sabe. Que só o lateral vai estar sempre descendo. É normal. Isso pra eles não tem nada de novidade.
que ele poderia ter feito era o seguinte, tendo seu lateral aqui, que era o, o René, vamos falar dessa ponta, tem um Vitinho aqui, ele poderia fazer mudanças, transição entre os dois jogadores. Um exemplo, para mexer nessa defesa, já que o René estava vindo para cá, tinha já algumas marcação, se ele joga o René para cá, joga o Vitinho para cá, ele quebra também, desdenta também a zaga adversária, porque a zaga vai acompanhar o Vitinho. Não vai ter jeito, o Vitinho vai puxar um zagueiro. O Vitinho vai puxar um zagueiro. Não tem como o Vitinho não puxar um zagueiro. O Vitinho vai acabar puxando um zagueiro. Que se ele tá aqui na ponta, o lateral tá aqui, ele vem para cá, o zagueiro vai vir junto. Se o lateral deles entra para cá, que seria o René, ele vai deixar espaço aqui para infiltração. Seja do Paquetá, ou seja do mesmo do próprio René, isso aqui vai abrir espaço. Ou seja, uma liberdade aqui para o Uribe poder trabalhar. Seja uma liberdade para o Uribe poder trabalhar. O que aconteceu? Não aconteceu isso, não aconteceu revisão de lateral com zagueiro, com extremo, não aconteceu movimentação na frente da área do Corinthians, não aconteceu esse tipo de movimentação, isso aí atrapalhou um pouco a evolução do Flamengo. Isso atrapalha um pouco a evolução do time. Quando não acontece esse tipo de movimentação, acaba sim atrapalhando um pouco a movimentação do time adversário. E o Corinthians conseguiu o que queria, manter o Flamengo sem movimentação no meio, um Flamengo apático, um Flamengo que tentou chegar, mas não teve qualidade em chute, e manteve aquela tua retranca, pegando seu contra-ataque também, que foi um pouco inútil, não teve muito o que fazer ali o Corinthians, não tinha jogador para aquilo, não tinha um homem de presença de área ali para poder fazer uma jogada lá na frente, ali um cruzamento ali dos extremos e ele cabecear pro gol. Conseguiu, a Barbieri não pensou em uma movimentação na frente da área do Corinthians, manteve a equipe ali só naquela mesmice, naquela muito previsível, bola pro lateral, lateral cruza, bola pro lateral, lateral cruza. Quando joga com equipe fechada, não adianta buscar só cruzamento, é movimentação, como falei agora, movimenta, puxa o zagueiro, abre espaço para infiltração de um meia seu, ou do ponta, de um extremo de alguém, abre espaço para movimentação. Não teve também movimentação dos pontas do Flamengo. Você vê muitas vezes quando o Diego estava com a bola, o Diego não tinha para quem mandar a bola muitas vezes, ficava ali perdido, e tocava pro Paquetá, o Paquetá descia, abria pro Vitinho, que tentava cortar pro meio e chutar. Movimentação é os meios, é os extremos ditar pro meia onde ele quer que a bola seja mandada. Isso no Corinthians eu não vi o Everton ditar alguma coisa, não vi o Vitinho ditar pro Diego, ou seja, lá pro Paquetá, ou seja, lá para um lateral onde ele queria a bola colocada para ele. O que é ditar muitas vezes? O cara tá aqui com a bola, o seu meia tá aqui com a bola, você entrou aqui, você vai querer receber a bola aqui, para que você pegue ela aqui. Se você entra por aqui, você vai querer receber a bola aqui, para receber ela aqui. Não teve essas ligações, não teve sabe, vamos dizer, esse diálogo em campo dos jogadores do Flamengo. Mas a pior coisa de tudo, tirando isso que eu falei agora, é a movimentação que o Barbieri ficou preso na mesmice, ficou preso no simplismo. Foi muito simplista, muito simples, muito previsível. E não teve medo, acho, de ousar. Eu ousaria, eu tiraria o Uribe, colocaria um jogador de movimentação, colocaria um jogador aqui, o Mário Moreno, colocaria o Vitinho no meio, buscaria movimentação para poder desdentar essa zaga do Corinthians e com certeza poderia sim sair um gol do Flamengo. Era necessário, o Flamengo descia sim. O Flamengo estava descendo, o Flamengo vinha com os jogadores aqui, vinha com o Paquetá, vinha com o Diego, vinha com os laterais aqui apoiando. Essa era a movimentação do Flamengo. O Flamengo agredia o Corinthians sempre, mas não fluía porque não tinha esse tipo de movimentação. Era sempre essa mesmice que eu mostrei para vocês aqui, sempre essa mesmice. Com movimentação a coisa poderia ter sido diferente aí pro Flamengo e poderia ter vindo aqui para São Paulo, né? Com um resultado melhor aí, o Flamengo poderia sim ter vindo para São Paulo com um resultado melhor. O treinador tem que ter coragem de ousar. Eu sei que tá jogando numa equipe grande, uma equipe de tradição como o Flamengo, é difícil você ter coragem de ousar muitas vezes, porque tem a pressão de diretoria, a pressão de torcida, e dá aquela coisa, pô, se eu fazer isso e não der certo,
Mas ali não tinha como não dar certo. Essa é a grande realidade. Não tinha como não dar certo. Se o Flamengo, o Barbieri buscasse esse tipo de movimentação aqui para poder abrir essa zaga do Corinthians aí e aqui poder abrir espaço para uma infiltração, seja lá de quem fosse ali, do Paquetá, do Diego, é necessário ter um jogador de movimentação no meio. Tem jogos que pede isso, tem jogos que não pede centroavante. E esse jogo de ontem era um jogo que não pedia centroavante pro Flamengo, mas já pedia centroavante pro Corinthians. Você vê os extremos da coisa aí, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo aí, dá uma curtida, se inscreve no canal, dá um like aí e obrigado aí pela atenção.